a todas e todos. Meu nome é Rafael Silva, eu sou um homem branco, 47 anos, tenho cabelos grisalhos, tenho uns traços finos, estou com uma camisa branca de botão, manga comprida, estou na minha casa, em frente a uma estante de livros. O que se pode observar aqui é que se destaca um livro do João Nery, A Viagem Solitária, sobre a transexualidade, a vida dele, uma linda vida, uma referência em nossas memórias. Ao lado, em destaque, o livro Grande Sertão Veredas, de Guimarães Rosa, a obra mais importante da literatura brasileira, um caso de amor entre Riobaldo e Reinaldo, que talvez fosse Reinaldo, um homem trans. Nós estamos hoje aqui na segunda live da série Cidade de Afetos, em que nós iremos discutir o tema da diversidade sexual e de gênero em São Luís, as segregações, as belezas da diversidade na cidade. Uma cidade que se enriquece com suas diferenças. Nós estamos aqui nessa live com 4 quadros. Eu estou no canto superior esquerdo, ao meu lado, no canto superior direito, a Júlia Rodrigues, abaixo de mim, no canto inferior esquerdo, Alderico II, no canto inferior direito, a nossa intérprete de Libras, a competente Jazz. Queríamos, antes de iniciar a discussão, deixar claro que as pessoas que estão aqui foram convidadas pelo seu trânsito lindo nessa temática, com suas vivências, com seus sentimentos, com sua experiência, com a sua delicadeza, com seu comprometimento, e que são as 2 pessoas mais importantes que nós temos aqui, a Júlia Rodrigues, o Alderico II, e, evidentemente, a Jace. As pessoas que estão sendo convidadas para essa série de debates não têm qualquer compromisso político, eleitoral, partidário. Nós estamos aqui num ambiente de discussões democráticas, plurais, sobre temas relevantes da cidade, em especial aqueles que abatem pessoas individualmente ou coletividades segregadas, silenciadas em sua enorme beleza de luta. Nós vamos, em razão de um brutal, inaceitável crime ocorrido ontem em Pedreiras, com Francisco, que foi assassinado em sua casa por conta de homofobia, fazer 1 minuto de silêncio. Bom, obrigado. Nós vamos seguir a seguinte sequência. Eu vou falar por até 10 minutos. O Vinícius, que está nos auxiliando, vai colocar uma tarja quando forem 5 minutos. Depois ele coloca os 10 minutos concluído. Nós vamos depois para o Alderico II, e a Júlia Rodrigues falará também por 10 minutos, e nós vamos dialogar com as pessoas que estão se manifestando pelo chat. O Vinícius vai nos ajudar, colocando aqui os comentários, as questões, as observações que as pessoas livremente fizerem.
Esse crime que ocorreu ontem, em Pedreiras, ele demarca um extremo na vida de todos nós e de todas nós. Porque ele pontua no coração de cada pessoa que tenha se deparado com essa notícia, até onde chega a brutalidade por não aceitarmos as diferenças. Até onde chega a brutalidade que não consegue lidar com pessoas que amam. A luta da população LGBT, dos movimentos LGBT, e creio que seja uma luta de todas as pessoas, é uma luta pelo direito a viver a beleza dos afetos. Quando o movimento gay luta para adotar crianças, é uma luta por amor. Quando luta para ter direitos na configuração de uma família, família é afeto, é uma luta por amor. Como luta por amor, ela implica todas as pessoas, seja ou não categorizadas, porque essas categorias, elas não dão conta de cada pessoa, na verdade. Elas, às vezes, precisam existir como formas de transformação emancipatória que nós precisamos passar para a nossa convivência. As diferenças não estão apenas no outro, na outra. As diferenças estão quando nós paramos para observar a nossa própria vida, pensar em nós mesmos, desde o princípio até o agora, imaginar o depois, projetá-lo. Nós somos pessoas que transitam por nossas diferenças ao longo da vida, às vezes errando, às vezes acertando, e que melhor seja que de maneira ética nos reconstruindo a cada dia, nos ampliando em contatos com as diversidades que nos acolhem e que se colocam no mundo. Essa talvez seja certamente a maior riqueza de uma cidade. Uma cidade não é feita por prédios. Uma cidade não é feita pelo asfalto ou pela falta dele. Uma cidade é feita pelas pessoas que vivem nela. Essa é a grande riqueza de uma cidade. E quanto mais diversidade uma cidade acolha, mais rica ela é, na mais bela riqueza que é possível se pensar, que é a riqueza humana. Quando nós vemos a luta das pessoas transexuais, das travestis, as travestis talvez sejam dos grupos mais segregados e violentados no dia a dia que eu já tenho me deparado, que nós nos deparamos. Porque essa segregação começa no espaço íntimo do acolhimento da casa, da família. Travestis muitas vezes são expulsas de casa pela própria família. Muitas vezes a mãe tem mais acolhimento. Mas nem com essa relação de amor que uma mãe tem é possível segurar o ódio do preconceito. E quando a gente vê a luta das pessoas trans, essa não é uma luta de gueto. Seria juntar preconceito ao preconceito, nós pensarmos que apoiar a legítima e linda luta das pessoas transexuais e travestis fosse apoiar uma luta apenas do outro,
É muito mais do que uma solidariedade, é pensar em si. Porque as pessoas trans estão lutando por autenticidade. Eu lembro um trecho do filme, creio que Tudo Sobre Minha Mãe, do Pedro Almodóvar, em que há uma travesti chamada Agrado. Que nome? Agrado. Agrado, em determinado momento do filme, ela é uma assessora de uma atriz muito famosa do teatro de lá, da Espanha, como uma Marília Pêra daqui. E a peça precisa ser cancelada naquele dia, com o teatro cheio, um bonde chamado Desejo, porque houve um problema grave na família da atriz principal, e urgente. Teatro lotado, a atriz pede para Agrado informar a plateia: hoje não haverá peça. Podem pegar o dinheiro dos ingressos ou remarcar a data. Agrado, então, entra no palco, olha a plateia cheia e, numa estonteante inspiração, delirante, linda, consciente, clara, profunda, humana, Agrado, então, propõe à plateia: quem quiser pegar o dinheiro, por favor, quiserem me remarcar, remarquem, à vontade. Mas se não tiverem nada demais para fazer e quiserem ouvir a minha história, eu conto. E ela começa, então, a mostrar da cabeça aos pés o seu corpo, ela sozinha no palco. Que coragem. Agrado fala dos preenchimentos maxilar, redução de queixo, depilação, ela brinca falando disso, os seios, a cintura, as pernas, uma estética ética, porque é identitária, é existencial, é profunda, é o amoroso humano se colocando em pele. E ela dá o preço de cada intervenção, o preço de cada coisa. De cada coisa ela diz o preço. Depois de fazer essa descrição, ela fala, pergunta para a plateia: eu sou autêntica? Eu sou autêntica? Todo mundo em silêncio, se perguntando, algumas com respostas vorazes na ponta da língua, querendo dizer não. Você é uma farsa, você é uma fraude, você é uma doença, você é um erro, você não deveria existir. Isso passaria na cabeça de tanta gente diante de uma pergunta dessa ao vivo. Mas Agrado, então, depois daquele silêncio, rumoroso silêncio no teatro, ela diz uma frase inesquecível para todos nós, para todas nós. Nós somos mais autênticos quanto mais nos tornamos aquilo que sonhamos ser. Agrado. Obrigado. 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 Obrigado, Agrado. Eu quero passar a palavra para o querido Alderico II, que depois passará a palavra para Júlia Rodrigues. Queridíssima Júlia, queridíssimo Alderico, estou encantado com a presença de vocês nesse momento e muito feliz. E Jace, obrigado a você sempre. Alderico. É difícil, hein? Estou respirando aqui fundo.
Bom, meu nome é Alerico Segundo e eu vou localizar aqui o espaço onde eu estou. Estou em casa, no meu quarto, na frente de um armário de livros e também aqui no meu canto tem um azulejo de São Luís, escrito Ciências Sociais, que é o meu curso, e elementos do Bua Meu Boi, que é o Mourão, do sotaque de Zabumba, e o chapéu de vaqueiro mais ao lado. Me apresentando, estou com uma camisa preta, tá? Estou com um colar aqui que é uma guia, pela minha religião ser de matriz africana, e estou de óculos, sou preto, vulgarmente chamado de pardo por aí, mas não concordo com essa nomenclatura, porque pardo para mim é papel, e sou, é, só para quebrar aqui, fazer uma brincadeira, tenho barba, cabelo curto, e vou me apresentar agora curricularmente, né? Eu sou sociólogo, professor, sou diretor de um projeto chamado Curta Diversidade, onde a gente trabalha com cinema para a população LGBT em específico, LGBTQIA+. Atualmente mestrando em educação pela UEMA, pela Universidade Estadual do Maranhão. Faço parte do GPINSEX, que é um grupo de pesquisa em ciências, educação, sexualidade. E atualmente também estou na equipe do portal Sobre o Tatame, que é um portal de entretenimento. E lá eu escrevo textos, inclusive já escrevi sobre a Júlia, referente à diversidade. Bom, iniciando a minha fala, no momento a gente se preparou durante essa semana, desde o convite que me foi feito, para falar da diversidade, e hoje eu fui pego, não de surpresa, porque isso para a gente é comum, infelizmente, mas um querido colega militante brutalmente assassinado, Francisco Kikin, que a gente chamava ele por Quinquim. E isso me desmontou, né? Tudo aquilo que eu havia programado em falar me veio por água abaixo, mas o que eu vou falar para vocês também é muito importante. Primeiramente, não nos matem. Parem de nos matar, porque isso está muito, muito comum. E a gente pensa que nunca vai acontecer com a gente. E eu posso estar falando pela última vez com vocês. Queira Deus e os orixás que não. Mas é uma realidade, uma dura realidade a ser questionada, né? E aí eu vou trazer dados que a morte do Quinquim não é uma exceção, é uma regra na nossa realidade LGBT. O Grupo Gay da Bahia, coordenado pelo antropólogo Luiz Motti, ele publicou, ele sempre, há 19 anos, vem publicando relatórios sobre os assassinatos à população LGBTQIA+. E ele trouxe esse ano os dados de 2019. E são mais de 300 casos de assassinatos à população LGBTQIA+. E nesse relatório é apresentado que a cada 20 horas uma pessoa LGBT morre vítima da homofobia, ou de morte matada, ou de suicídio. O suicídio também não é uma fraqueza, não é uma dimensão de mente fraca ou falta de Deus no coração. Ela é ocasionada por um sistema muito perverso, um sistema heteronormativo, e um sistema que está aí no governo. E aí eu vou retomar uma matéria que saiu do nosso ministro da Educação, dizendo que nós somos homossexuais porque temos uma família desestruturada, desequilibrada. E aí eu vou me colocar aqui
de maneira muito emocionada, porque eu estou segurando mesmo, desde cedo, que não é a verdade. Hoje, a minha mãe veio no meu quarto falar comigo, percebendo a minha tristeza. Vejam bem, foi falado que a família causa a homossexualidade. E eu tenho uma família, eu nasci num local muito privilegiado, onde meu pai, a minha mãe e os meus irmãos são extremamente preocupados comigo. Não pela minha condição sexual, porque isso foi muito aceitável logo de cara, mas pelo que os outros podem fazer comigo, assim como já fizeram com os meus colegas. E esse medo, a homofobia, ela afeta, e aí a gente percebe que ela afeta não somente nós LGBTs, mas os nossos familiares e amigos, que não são LGBTs. Então, a minha fala introdutória é nesse sentido de que a gente reflita, e a gente está num ano eleitoral, eu não posso deixar de falar de política, porque estar aqui é um ato político. A gente precisa refletir sobre os nossos votos. Quem a gente vai colocar para dirigir as nossas cidades? Nas próximas eleições, quem a gente vai colocar para dirigir o nosso país? Estão nos matando. O Francisco também era negro, e é uma população que sofre perseguição direto. Hoje eu vi uma charge que é emblemática. A pessoa está com uma camisa dizendo que é só um cardio, que ele está correndo não porque ele está fugindo ou está assaltando alguém, mas ele está fazendo atividade física. A que ponto chegamos? A gente tem que justificar os nossos atos, porque senão uma outra pessoa vai nos matar por isso. E aí a gente precisa refletir sobre o poder dos votos. Eu estou sofrendo por quem votou em Bolsonaro. Eu estou sofrendo por quem colocou no poder alguém de extrema direita, um neofascista. Eu fico em casa e quando eu saio de casa, eu deixo a minha mãe em pânico. E isso é uma coisa muito perversa, porque ela não sabe se eu vou voltar vivo ou morto, ou nem se eu vou voltar. Então, a gente precisa refletir sobre isso. Falar de diversidade é falar também dos perigos de ser diferente. Então, a minha fala hoje é nesse sentido, de alertar a população que está nos assistindo para que cuide de nós, de fato. E aí a gente está falando de afeto. Você não precisa me amar, você não precisa ser homossexual, você não precisa se relacionar comigo, mas a solidariedade, ela é fundamental neste momento que nós estamos vivendo. É eu saber que o meu voto vai impactar na vida do outro. E isso é importantíssimo. A outra coisa que eu gostaria de também refletir é sobre nós mesmos. Eu estou falando dos outros, mas também vou falar de nós, população LGBT. A gente precisa deixar as rinhas de lado. Eu já venho falando isso nos meus textos lá no Sobre Tatame, depois vocês podem acompanhar com mais profundidade. Mas eu venho sempre dizendo que nós precisamos esquecer as nossas indiferenças e perceber que a gente precisa se unir. O nosso inimigo é o mesmo, independente de bandeira partidária. Eu tenho as minhas escolhas, a Júlia tem as dela, mas a gente tem a nossa cabeça que o nosso inimigo é o mesmo. Independente das nossas escolhas partidárias, a gente tem enfrentado e resistido a esse inimigo. Então, a gente precisa deixar as rinhas de lado e nos abraçar mesmo. Aquela ideia de ninguém solta a mão de ninguém, que eu gostaria de refletir com vocês. Será que realmente nós estamos segurando a mão um do outro, uma da outra? Ou a gente está olhando sempre para o nosso próprio umbigo, nosso próprio emprego,
eu vou votar nele porque eu vou garantir meu emprego lá no estado, lá no município. Será que eu estou refletindo sobre o poder de estar ali conversando, dialogando sobre política, enfim? Eu queria fazer essas duas reflexões, a primeira do outro, a segunda de nós mesmos. A terceira reflexão, e aí já finalizando a minha fala para poder a gente aí conversar com os comentários, é que a gente precisa, e aí fica uma dica também para o Rafael, fomentar pesquisas nossas, aqui já falando um pouco especificamente do Maranhão, São Luís. A gente tem pouquíssimas pessoas que produzem dados, né, que vão alimentar as políticas públicas, políticas sociais em prol dessa comunidade. Então, a gente precisa investir mais em pesquisas, e quando eu falo em pesquisa, eu falo de uma pesquisa não só qualitativa, mas quantitativa, porque os dados é que vão... A gente sabe que os dados não dão conta do todo, né? A gente fala de 300 mortes em 2019, mas é muito mais do que isso, porque foi só o que foi divulgado, às vezes a família não quer divulgar, né? Então, mas a gente precisa produzir esses dados, porque a pesquisa ela é importante. E eu, como cientista social, eu sou super a favor da produção desses dados. Então, a Câmara de São Luís, a Prefeitura, o próprio governo do Estado precisa produzir esses dados para que eles subsidiem a questão das políticas públicas e sociais, né? Então, eu finalizo e a gente vai dialogando, conversando mais sobre isso. Obrigado. Júlia, é com você. Boa noite, gente. Eu sou a Júlia Rodrigues. Eu sou uma mulher negra, trans. Eu estou agora na minha casa, tá? Atrás de mim tem uma lista de quadros, né, que é um pouco da minha árvore genealógica. Eu uso óculos, estou com um vestido verde e o meu cordãozinho que tem uma borboleta, que é um animalzinho que me dá muita sorte. E que quando eu me espanto, de repente, senta em mim, né? Então, eu gosto muito desse detalhe. O meu lugar de fala é o lugar de fala da exclusão. E aí, quando o Alderico fala desse levantamento de dados, a gente tem que lembrar que o IBGE nunca perguntou a nenhum de nós, nem tampouco de vocês, qual a orientação sexual de vocês. O IBGE nunca perguntou a nenhum de nós, nem de vocês, qual a identidade de gênero. Então, nós não temos dado nenhum sobre a população LGBT. Então, a partir de quando o IBGE não levanta esses dados, ele está me dizendo que o governo não tem nenhum interesse em debater políticas públicas para as pessoas LGBTs, né? E aí eu vou trazer agora alguns dados sobre a população trans, tá? O primeiro deles é que, muitas vezes, uma menina trans é posta de casa aos 13 anos de idade, ou seja, ainda é uma adolescente. Entre 14 e 18 anos, 82% das mulheres trans são expulsas da escola. E por que eu falo expulsas? Quando os dados de estatísticas dizem que é evasão escolar. E eu digo que é expulsão escolar. É expulsão porque ninguém fica no lugar hostil. Ninguém consegue ficar no lugar onde todo dia você leva uma pedrada, onde todo dia alguém te empurra, onde alguém fala que vai cortar teu cabelo, onde alguém te proíbe de usar o banheiro, onde não respeitam o teu nome, tá? Então, por mais que nós tenhamos, entre aspas, políticas públicas, e aí eu vou ser bem direta, eu sou muito direta, né? Então, por mais que nós tenhamos essas tais políticas públicas, elas não são políticas públicas, elas são gambiarras, porque a partir de quando essa política pública não chega até o público que ela deve atingir, a partir de quando esse público ele não conhece essa política pública,
e ele não tem como acessar essa política pública, não é política pública, é gambiarra, tá? 90% das mulheres trans estão na prostituição. E elas estão na prostituição e não no mercado de trabalho porque elas não tiveram qualificação para isso. Tá? Eu hoje sou uma mestranda em psicologia pela Universidade Federal do Maranhão. Mas aí eu pergunto, quantas pessoas trans podem dizer isso? Quantas pessoas trans conseguem terminar o ensino médio? Quantas pessoas trans podem dizer que tem o carinho da família? Um dado que me surpreendeu, eu nem sei dizer se me surpreendeu, mas me deixou estarrecida. No ano de 2019, nós tivemos 127 mortes de pessoas trans no país. Esse ano, até agosto, já tivemos 129. Tá? Então, o ano ainda não acabou. A pandemia escancarou todas as nossas mazelas. Tá? Tinham pessoas dizendo que a pandemia é democrática, não foi, não está sendo e não vai ser. Tá? As pessoas que estão sofrendo mais com a pandemia são justamente as pessoas que fazem parte das minorias. Né? E aí você vê como essas políticas públicas, que na verdade são gambiarras, elas não funcionam. Em 2013, eu entrei na Universidade Federal do Maranhão. E eu não me senti contemplada. Tá? Não me senti nem um pingo contemplada. Porque o lema da universidade é a universidade que cresce com inovação e inclusão social. E eu não estava percebendo isso. Tá? Então, eu usei do lema da universidade para provocar a universidade. Eu comecei a colocar o lema da universidade em todas as minhas provas, todos os meus trabalhos, todos os meus resumos, tudo que eu fazia eu colocava no lema da universidade. Mas eu não conseguia chamar a atenção de ninguém. E aí eu comecei a colocar em negrito. Mesmo assim, não conseguia chamar a atenção de ninguém. Foi então que eu apelei, coloquei em caixa alta. E, enfim, eu consegui chamar a atenção de uma pessoa, que está aqui assistindo a live agora, que é o professor Davi Bolsas. Um beijo, professor. E foi através do professor Davi Bolsas que eu conheci o Rafael Silva. Ele me convidou para uma reunião, eu fui para essa reunião, e eu vou contar, sinto muito, Rafael, mas eu vou contar essa história. Ele me recebeu lá na OAB, e quando a gente estava conversando, eu notava que ele estava visivelmente cansado, esgotado realmente. Ele estava tão cansado que ele encostava a mão na cabeça assim, disfarçadamente, e escorregava. E eu pensei, rapaz, será que esse homem vai dar atenção às minhas demandas? Será que ele prestou atenção em tudo que eu estava falando? Enfim, eu tinha que tentar, de todas as formas, fazer com que a universidade fosse inclusiva, né? Claro que a resolução do nome social que saiu depois de 2 anos, ela não protege ninguém do preconceito, da violência, mas só você ter o direito de ser chamada como você gostaria de ser chamada, só ter o direito de usar o banheiro sem que alguém te arranque do banheiro, como aconteceu com uma menina trans do curso de enfermagem, onde ela foi arrancada do banheiro pelo próprio coordenador. Então, eu tinha que fazer algo. E, para minha surpresa, o Rafael me chamou para uma outra reunião, e eu já tinha feito as minhas pesquisas. Para minha surpresa, ele também, e a gente começou a fazer esqueleto da proposta de resolução, né, baseada em outras universidades que já tinham feito esse mesmo procedimento. E depois de 2 anos, com a ajuda de várias pessoas da Universidade Federal do Maranhão, da UFMA, né, eu não vou citar um nome para não esquecer de ninguém, mas agradeço a todos, a gente conseguiu, depois de 2 anos, colocar um nome social na UFMA. E, para minha surpresa, o ano seguinte foi o ano que mais teve inscrição de pessoas trans e travestis para o seletivo da UFMA, né, para a ENEM. Então, a gente nota que não é que as pessoas trans não queiram estudar, porque tem esse mito, né? Elas não gostam de estudar, elas não querem estudar. Tá? Isso é uma falácia.
E nós temos, sim, meninos e meninas trans que são super competentes, que têm talentos, tá? Mas que não têm oportunidade. Essa é a grande diferença. Então, é um outro dado que o Alderico falou, que me lembrou aqui, é que nós temos um índice altíssimo de suicídio na população trans. E para quem não sabe, o maior índice de suicídio de todas as populações do país é o suicídio de homens trans, né? Nós temos a questão dessa passabilidade exigida, e aí eu vou explicar rapidinho o que é passabilidade, porque muita gente pode ficar boiando. Passabilidade é o quanto uma pessoa trans se parece com uma pessoa cis, tá? Uma pessoa trans sou eu, uma pessoa cis é o Alderico, o Rafael, né, e a nossa linda intérprete, tá? Então, é exigido uma passabilidade que nem mesmo as pessoas cis têm, mas a gente tem essa exigência. E aí eu pergunto, há atendimento de saúde para todas as pessoas trans? Nós temos no país hoje 5 centros que atendem na modalidade hospitalar e ambulatorial, que são credenciadas pelo SUS. E somente 5. Nós somos um país de fronteiras continentais. Nós temos 26 estados e um Distrito Federal. Desses 26 estados, somente Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul, Goiânia e Recife podem atender nessa modalidade. Quando eu consegui entrar na fila de Recife, a fila de espera era de 6 meses. A fila de espera hoje, ela é de 4 anos e meio. A fila de espera hoje de São Paulo é de 20 anos. A fila de espera, tá? E aí fica a pergunta, como é que as pessoas vão ter acesso à saúde? Tá? E aí eu coloco a saúde como principal, porque nós vemos aí um grande número de pessoas trans e travestis, um grande número de pessoas trans e travestis que fazem uso indiscriminado de hormônios, um grande número de travestis e transexuais que injetam silicone no corpo, não sabendo o risco, o grande risco que estão correndo. Para quem não sabe, a hormonização traz tantos riscos para a saúde, tipo AVC, trombose, enfim, uma série de coisas. E são pessoas que não estão tendo acompanhamento médico. Será que essas pessoas não estão tendo acompanhamento médico porque não querem? Ou porque não conseguem acessar? E aí vem alguém me falar de saúde integral. Como é que essa saúde ela é integral? Se eu chego no posto perto da minha casa, as pessoas não sabem o que é nome social. Se eu chego no posto perto da minha casa, e as pessoas não sabem o que é identidade de gênero, se as pessoas não respeitam a forma de tratamento, tá? Então, saúde integral é uma outra falácia, não existe. A saúde ela seria integral se eu não precisasse sair do meu estado e ir para outro estado para poder ter atendimento. Então, se eu estou falando com vocês aqui agora, é porque eu sou uma das únicas que não fui expulsa de casa. Eu sou uma das únicas que teve acesso à educação. Eu sou uma das, ou melhor, das únicas não, uma das poucas, desculpem, eu sou uma das poucas que tiveram acesso à educação. Eu sou uma das poucas, tá? Pouquíssimas que tiveram acesso à saúde. Mas mesmo assim, para ter acesso à saúde, eu tenho que sair do meu estado e me direcionar a outro centro, no caso Recife, Hospital das Clínicas de Recife, para ter esse atendimento, quando eu não posso ter na minha cidade. Obrigada, gente. Obrigado, Júlia, Alderico. Nós vamos, então, observar aqui. Alô? Tá melhor? Tá dando para me ouvir? Obrigado. Nós vamos aqui, então, colocar alguns comentários, né, para as pessoas que estão em casa, nos seus locais de trabalho. O Davi Bolsas fala, Júlia sempre foi autêntica, verdadeira e uma líder nata, grandes aprendizados todas as vezes que a ouço.
A Júlia, me ajuda aí. ela não falou, a Júlia não falou, mas para quem não sabe, está lá no texto que eu escrevi sobre ela, O Jardim de Júlia. A Júlia é a primeira transexual, a primeira travesti negra, diga-se de passagem, a estar no programa de pós-graduação do Estado do Maranhão. Então, eu sei que ela não bota isso à frente, né, pela modéstia que ela tem, mas é importante destacar isso. A Júlia foi além de qualquer expectativa de qualquer realidade da população transexual brasileira. Ela é uma das pouquíssimas que tiveram acesso ao mestrado e futuramente doutorado. Alderico, a tua fala me traz várias coisas à cabeça, né? O quanto foi difícil no começo, o quanto, né, era difícil ter que ir de professor em professor, pedir para me chamar pelo meu nome, que até então era um nome social, né? Mas foram incríveis todos os professores do meu curso, a minha coordenação. E quando tu traz esse fato, né, que eu não gosto muito de reverberar, mas nesse momento eu achei interessante, é que a gente tem que pensar que essa instituição, a Universidade Federal do Maranhão, ela tem 63 anos. Então, em 63 anos, por que eu sou a primeira? Né? E aí você mesmo me perguntou, como tu te sente? Eu me sinto sozinha, solitária. Sou a única lá dentro. Né? Então, a gente tem que pensar também nisso, né? Que formas de inclusão a gente está pensando para que as pessoas não só tenham acesso à educação, mas para que essas pessoas também possam retornar, tá? Retornar para uma graduação, retornar para uma pós-graduação e serem bem recebidas, né? Serem acolhidas, acho que essa é a palavra. Alderico, eu falo depois de você, Alderico. A minha mãe, ela deixou um comentário aqui, eu não pude deixar de notar, a professora Maria Ribamar Silva, que está aqui, a professora Silva, ela, que sempre está me acompanhando também, meu pai também, professor, está aqui, e ela deixou um comentário muito salutar, né, para completar que a gente está falando de educação. Ela tem um desafio imenso com os alunos e alunas LGBTs, e ela faz de tudo para que esses alunos eles não sejam expulsos da escola, né? Que eles não saiam, porque ela sabe o desafio que é ser LGBT e ainda mais estar ali. Então, eu sei que mamãe deu muita força para pessoas estarem hoje no ensino superior, pessoas LGBTs, e que futuramente vão ocupar esses espaços também da pós-graduação, né? Isso é importantíssimo, o papel docente na escola, seja no ensino seja no básico, seja no ensino superior, ou mesmo na pós-graduação, né? Eu sou privilegiado por ser um homem cis gay, eu consigo transitar, eu consigo ter acesso a isso, né? Mas a população trans, como você pontuou, Rafael, e a Júlia, no seu discurso, também disse isso, a população trans é a que mais sofre, né? E não tem acesso ao sistema, não só de saúde, mas também de educação, né? Então, e quando tem, às vezes é rompido isso, né? Tirado isso, porque se sente perseguida, se sente invadida na sua intimidade, não é respeitado o nome social, que é uma coisa fundamental, é o nosso nome, né? Então, até queria dizer aqui que meu nome, né, já foi dito em Libras, mas o meu sinal é a configuração em A na sobrancelha, tá? Os surdos que quiserem se comunicar comigo. Mas é isso, Rafael. Eu só queria destacar isso porque a Júlia já colocou isso na sua fala, mas eu queria destacar esse momento histórico que a Júlia carrega não no seu corpo, mas não na sua militância, no seu ato político diário, mas acadêmico, né? Ela é uma acadêmica, uma pesquisadora agora, e aí vão ter que respeitar, né? Parabéns, Júlia. Parabéns. São conquistas pessoais, mas é muito mais do que isso também, né? Porque isso em si
É como você bem destacou, Rodrigo, que é um ato político no sentido mais profundo da expressão, quando a gente fala daquilo do que importa para a vida das pessoas, né? Então, ter Júlia na pós-graduação na universidade é um ato que importa para todos e todas nós. Parabéns, assim, e obrigado a Júlia por isso. É uma conquista de muita gente, Júlia, que lhe agradece, assim, por isso. E eu me coloco entre elas. Eu lembro, assim, que quando houve uma consulta, lá por 2010, 2011, ao Conselho Estadual de Educação, a respeito de uma travesti, né? A Júlia é uma mulher trans, mas uma travesti fez uma consulta a respeito de nome social no sistema de educação. E o Conselho Estadual encaminhou lá para a Comissão de Direitos Humanos da OAB um parecer, né, a respeito e tudo mais. E eu fiquei encarregado de elaborar aquele parecer para ser apreciado pela comissão. O parecer foi aprovado por unanimidade na comissão. Mas eu me lembro que durante o período eu fui ver os dados. E lá nos dados de evasão escolar, era mais de 90%. Então, assim, quando a gente está diante de um dado de mais de 90% de evasão escolar, que evidentemente todas nós sabemos que a educação é um caminho de liberdade para escolhas e para o exercício mais pleno das nossas identidades, é evidente que isso não é uma evasão no sentido de não querer estar na escola. O nome evasão talvez não seja o mais adequado. A gente está falando de um processo sistemático de expulsão pela violência cotidiana em todos os espaços, que tem como foz, que tem como resultado, não vou nem usar foz, porque foz é coisa bonita, é encontro de águas, que tem como resultado terrível a exclusão de mais de 90% de pessoas trans do ambiente da educação formal. Isso é um dado terrível, né? E por isso, quando Júlia chega às nascentes, nas profundas nascentes, ela fez um percurso contra a correnteza. Eu vi aqui que o povo Gamela está assistindo a live, o povo indígena Gamela, olha que legal. Ai, Aparentemente, gente, que bom. Aparentemente, assim, né, a gente pensa a luta dos territórios indígenas como não tendo... Que relação tem luta de território indígena com a luta das pessoas trans? É direta, é a mesma. Porque território é corpo para povo indígena. E a luta das pessoas trans é o direito ao corpo como ela é, e ser respeitado, e não é tolerado. Nós estamos falando de beleza se admira, se gosta. Eu hoje estava E quem luta... falando que os indígenas, os povos indígenas, eles conseguem compreender gênero muito melhor do que a gente, né? Do que o povo branco. Porque para eles não existe nem a categoria gênero. São os mediadores, são pessoas até, inclusive, consideradas sagradas em algumas comunidades, sociedades, nações indígenas, né? Então, pessoas como eu, como a Júlia, são muito respeitadas nessas comunidades, sociedades e nações. E aí a gente percebe que primitivo é o nosso conceito de primitivo. Nós somos muito mais primitivos na compreensão do outro do que esses povos. Os povos aborígenes é a mesma coisa. Tribos africanas, a mesma coisa. Lá na Índia, pessoas transexuais são configurações divinas, de divindades, né? E a gente aqui ainda está brigando por um nome social, ou seja, a gente está brigando para a pessoa
te chamar pelo nome que convém, né? Teu nome, que é o teu cartão de visita, que é a tua identidade primária, é o nome. E aí a gente ainda está numa discussão, isso sim é primitivo, né? Só fiz aqui um destaque por causa do povo da Mela. Obrigado, gente. Essa coisa que você fala, Alderico, porque eu nunca tinha parado para pensar nisso. Porque, assim, quando você está falando, então, de povos originários, que não teria esse tipo de preconceito, vamos pensar aqui o caso do Brasil. Então, quando chega a colonização, o poderio de cima para baixo, e as consequentes disputas de poder entre poucos que podem disputá-lo, me parece que essa estrutura desigual de poder, ela coloca a possibilidade concreta no meio das nossas relações de categorização de pessoas, das que podem e das que não podem, por uma exclusão. Então, efetivamente, nós não temos como falar em democracia sem que seja a contundente luta pelo direito de cada pessoa ser como é, em sua essência identitária, ética, fora de qualquer discriminação. Para além de categorias, a gente só quer ser respeitado pelo que se é. Para além daquilo que a gente academicamente vai trabalhando e conceituando como que é o sujeito homossexual, o que seria transexual, o que seria assexual, o poliafetivo, enfim, isso são categorias e isso é muito fluido. Na verdade, são só rótulos que são, na verdade, precisos, porque a gente precisa de uma identificação até para lutar por direitos, mas são rótulos, né? São rótulos e que a gente deveria partir do princípio de que devemos ser respeitados pelo que somos. E ponto final. Né? Não é querer saber, é uma travesti ali, será que é homem ou é mulher? Será que ali ele é o passivo ou é o ativo? Quem é a mulher da relação? Isso são perguntas que não cabem, né? Não cabe isso. A gente precisa transcender essa discussão, esse debate, que senão a gente vai estar girando, e eu não sei, a Júlia também, eu acho que compactua muito com isso que eu estou falando, porque a gente, às vezes, está falando a mesma coisa e que para a gente já é cansativo. Eu tenho já 10 anos de militância efetiva, a Júlia já desde quando nasceu, e aí, porque as pessoas transexuais, elas militam quando elas nascem, né? Elas já são militantes, ativistas, só pelo fato de estar nascendo. E é isso, a gente precisa refletir sobre isso. E quando tu traz esse viés, né? A gente não pode esquecer também que nós temos recortes. Eu não sou só trans, eu sou mulher e eu sou negra, né? Isso me lembra certa vez que eu estava um evento da biblioteconomia, é interessante. E aí, quando me chamaram, eu levantei, e quando eu estava me dirigindo ao mesa, alguém falou assim, vixe, a Júlia é negra. Eu virei e falei, não, meu amor, eu não sou negra, eu sou furtacô. Se você apertar um pouquinho o olho, vai ver que eu sou verde, né? Tem horas que você tem que usar desses artifícios, né, para fazer a pessoa pensar um pouco, né, até sobre o que ela própria fala. Então, quando a gente fala de onde eu falo, eu não falo só enquanto uma mulher trans, eu falo enquanto uma mulher trans que é negra e que é mulher, sabe? Então, qual mulher aqui nessa live, ou qual mulher que está assistindo essa live, nunca foi interrompida por um homem? Então, não é só um tipo de preconceito, são vários tipos de preconceito, tá? É o preconceito por ser mulher, é o preconceito por ser trans, e é o preconceito por ser negra. E quando a gente parte do princípio de falar de povos,
nativos, povos identitários, e aí também eu vou colocar nesse mesmo, digamos, balaio, né, os africanos que foram sequestrados, né, que foram invadidos, que foram sequestrados e que foram trazidos para cá, né, e que perderam a sua identidade. Então, nós que somos negros, a gente é rotulado enquanto população negra, mas esquecem de dizer qual é a nossa etnia, né? Então, eu me sinto também como uma negra que foi sequestrada, que foi me roubada essa etnia, né? Então, eu não posso dizer que eu sou a Júlia, uma mulher negra, que sou bantu, que sou de Angola, porque eu não sei, tá? Então, eu também fui sequestrada, porque eu não tenho a minha genealogia afirmada, garantida, né? Então, quando a gente fala de qualquer população, que seja de qualquer minoria que seja, a gente não pode deixar de lembrar que qualquer pessoa dessa minoria, ela tem interseccionalidades, tá? E aí a gente observa que como as nossas lutas também precisam ser mais organizadas, como os nossos discursos têm que ser afiados, como a gente tem que falar o mesmo idioma para que a gente não dê um tiro no pé do outro, né? Então, eu acho que é bem por aí. Alderico, Júlia, nós estamos aqui chegando ao final e eu queria então que a gente fosse para uma fase de os comentários finais e a gente pode estabelecer 2 minutos para cada, tá bom? Poderia começar o Alderico, depois a Júlia e eu fazer o encerramento? Tudo bem. Pode ser assim? Tudo bem. Então, Alderico, você. Gente, muito, muito, muito obrigado mesmo por vocês estarem aqui. É importantíssimo que outras pessoas que não sejam LGBTs estivessem aqui, porque a gente não quer falar de nós para nós mesmos e mesmas, porque a gente sabe, né, a luta que carrega e a dor também existente na nossa identidade de gênero, nossa orientação sexual. Meu recado final é que a gente pense a importância, primeiro, da educação sexual, não só na escola, mas também em casa, né? Dialogar sobre isso é importantíssimo, é fundamental. Não é só falar do uso do preservativo, da camisinha, mas é tentar pensar para além do óbvio, para além daquilo que é dito pelo sistema heteronormativo. Para quem não sabe, heteronormatividade é aquilo que é pensada pelos heterossexuais, é a norma. E aí é entender que não existe novo normal. Eu nem gosto disso. A norma ela já é excludente, a gente continua só reproduzindo uma outra forma de excluir. Toda normalidade ela é excludente. Então não existe novo normal. A gente só está recriando possibilidades de excluir pessoas. Excluir pessoas do acesso à escola quando a gente fala de ensino remoto, por exemplo. Tá? Esses alunos eles não estão tendo uma aula digna. E a gente está excluindo. E esse é o novo normal. Né? A gente está excluindo pessoas LGBTs dos espaços quando a gente está assassinando elas. Então, eu fico muito mais em casa do que saio, mas eu saio, porque eu preciso socializar, somos seres sociais, mas é com medo. Né? Então, as pessoas estão voltando para os armários, né? Pessoas LGBTs, no caso. Então, a gente precisa pensar essa coisa de normalidade também, é o meu recado para vocês. Se vocês falavam antes novo normal, tentem não falar mais, porque o novo normal é uma nova reprodução de excluir. Vamos tentar pensar agora em não normalizar as coisas, em não excluir as coisas. Pensar para além do óbvio, para além daquilo que é dado. E diálogo, diálogo, diálogo. Deixo aqui as minhas redes sociais, se puder deixar na descrição do vídeo. O projeto Curta Diversidade vai voltar em dezembro, já teve uma temporada agora em julho, e agora em dezembro vai ter também uma temporada de férias online, com indicações de filmes, séries, para vocês verem aí, perceber um pouco do universo LGBT a partir da sétima arte. E é isso, muito obrigado, gratidão mesmo por estar aqui, eu também aprendi muito, né,
Cada mensagem de vocês é um aprendizado para a gente também aqui. E é isso, contem comigo, me sigam nas redes e tamo aí, tamo junto, viu, Rafa, Júlia? Um prazer estar contigo, sempre. Beijo, querido. Eu aprendi com uma mulher muito sábia que a gente começa agradecendo, porque a gente pode esquecer no final, né? Então, eu quero agradecer muito pelo convite, tá? Muito obrigada pela vez, pela voz, tá? De onde eu pude falar do meu lugar de fala, né? Uma coisa que a Alderico trouxe, essa questão da educação sexual. E quando a gente pensa essa educação sexual, a gente também tem que pensar as nossas práticas, tá? Então, cuidado com o que você fala a seus filhos, cuidado quando você diz que menino não chora, cuidado quando você diz que menina não brinca de carrinho, cuidado quando você diz menina não senta de perna aberta, tá? Então, todas essas frases, elas são frases que têm uma raiz misógina machista, tá? Então, tenhamos muito cuidado com a semente que plantamos, porque a mão que balança o berço é a mão que governa o mundo, tá? Então, tenham muito cuidado com frases. Uma coisa que eu estava refletindo, e foi muito discutido no nosso grupo de pesquisa, é que nós precisamos ressentimentar a terra, nós precisamos ressentimentar os nossos relacionamentos, nós precisamos ressentimentar as nossas ideias, nós precisamos ressentimentar as nossas práticas. Uma coisa que eu gosto de fazer, e eu vou fazer aqui também, vou deixar uma pulga atrás da orelha de vocês, tá? E aí eu trago um artigo da Constituição que diz que todos somos iguais perante a lei, com direitos e deveres, direito à educação, direito à saúde, direito ao lazer. Quantos de vocês já viram uma pessoa trans na praia? Quantos de vocês já viram uma pessoa trans no shopping? Quantos de vocês já viram uma pessoa trans no cinema? Eu vou deixar vocês com esse pensamento, e com o pensamento de que a gente precisa ressentimentar a terra, ressentimentar as nossas práticas, ressentimentar os nossos relacionamentos e ressentimentar as nossas práticas. Eu vou me despedir, como eu me despeço nos meus vídeos. Mais uma vez, muito obrigada. Então, um beijo de luz para vocês e namastê. Eu estou emocionado aqui ouvindo vocês falarem, viu? Eu acho que está todo mundo assim, que coisas lindas, meu Deus. Poxa. Olha, eu queria me despedir dessa live, assim, com meu coração muito cheio de alegria de luta, porque é luta e é alegria, não é? Que vocês fazem e que propõem. É bonito demais, é força do batuque do tambor. E eu fiquei assim, pensando aqui, porque eu vi o povo Gamela aqui, o Cal Gamela, Kuntum Acroá Gamela, lá do território Gamela, são corpos ameaçados, sofreram um brutal ataque em abril de 2017, estão aqui assistindo essa live, e eu fico vendo assim, Alderico e Júlia, olha só, Alderico na luta dos afetos, a mesma luta de Júlia, dos corpos, dos afetos, a luta dos Gamela, dos territórios, dos corpos, dos afetos. Territórios, corpos, afetos livres. Ressentimentando a terra com as sementes que podemos ser. Não é? Muita alegria, muito obrigado. Beijo. Beijo. Tchau, gente. Obrigado mesmo. Beijo. Até a nossa próxima live, no sábado, Dia Nacional das Pessoas Surdas. Teremos aqui a Jace, Pajama,
2 mulheres surdas de luta incrível conosco, às 5 horas. Obrigado, Júlia. Obrigado, Odrico, Jace, lindamente. Obrigado a todos e todas. Beijo, povo Gamela.